Oi, pessoal, tudo bem? Pessoal, eu tive um probleminha, né, na semana passada, na terça-feira, então eu não consegui fazer a aula do dia 7 ao vivo, então por isso eu tô gravando essa aula para vocês, né, para vocês poderem acompanhar aí de forma remota e assíncrona, né? Então, nós estamos na nossa aula 3, e de acordo com o nosso plano de aulas, né, hoje nós vamos falar ainda, na verdade, nós vamos entrar no tema de estruturas cristalinas, e o conteúdo seria solidificações e as imperfeições cristalinas. Então, hoje nós vamos tratar disso, em especial dos metais, tá? Porque a nossa próxima aula, ainda falando sobre estrutura cristalina, nós vamos falar sobre difusão. E aí a gente precisa entender essa questão de imperfeições para poder entender como é que acontece aí essa difusão. Eu peço desculpa pela câmera, tá? Não estar ligada, é porque aqui eu estou pelo meu computador e aqui no computador eu não tenho a câmera. Então eu peço desculpa, mas se vocês tiverem depois qualquer dúvida, qualquer algo que eu não tenha assim sido clara, vocês podem me procurar, tá bom? Então, o que nós vamos ver hoje dentro dessa parte de solidificação e de imperfeição? Então, nós vamos descrever o processo de solidificação dos metais, né? Como que ele acontece, esse processo, e também a diferença que a gente tem entre os tipos, né, de nucleação. Vocês vão ver que são as formações de núcleos para a gente começar a formar aí os grãos. Então, nós temos dois tipos, né, a homogênea e a heterogênea. Então, nós vamos aprender a diferenciar esses dois tipos. Também vamos distinguir entre os grãos equiaxiais e os colunares, que são os formados, aí os tipos de grãos formados, e as vantagens de um sobre o outro. Depois, sobre imperfeições, nós vamos explicar as diferenças entre monocristais e materiais policristalinos e as razões das suas propriedades mecânicas serem diferentes. E aí nós vamos classificar os tipos de imperfeições cristalinas. Então, falando um pouquinho da solidificação, né? Quando a gente aprende solidificação lá no ensino médio, o que seria esse processo, né, de solidificação? Que seria a mudança de estado líquido para o estado sólido. A gente vê que solidificação lá no ensino médio seria redução da temperatura, né, como por exemplo a gente tem aí do que acontece com a água líquida para o gelo. Então a gente reduz a temperatura para que essas partículas elas se organizem e forma o estado sólido. Mas aqui para a ciência dos materiais, né, a gente vai entender a solidificação como se fosse uma reação química que acontece ali no material. Por quê? Porque ao solidificar, né, ao mudar esse estado físico, a gente muda também as características físicas, químicas e a estrutura, né, cristalina desse material. Então, o que eu tinha lá no início, no estado líquido, ele não vai ser mais igual ao estado sólido, o que eu tinha no estado sólido. Então, eu não posso considerar a solidificação daquela forma empírica que a gente já conhece, tá? Porque eu modifico também algumas características desse meu material. Então, é como se eu tivesse transformando o estado líquido, que seria o nosso reagente, para o estado sólido, que seria o nosso novo produto. Então, tem formação aí de novas propriedades, novas características desse material. Então, como é que acontece essa solidificação nos metais? Então, nós temos alguns passos, né? Primeiro, a gente tem os átomos se precipitando para formar o núcleo. Então, ele não acontece em um só lugar dentro desse material, tá? Ele vai acontecendo essa formação de núcleos em alguns pontos dentro desse líquido, né? Então, vai começando a solidificar em alguns pontos, e aí a gente chama isso de núcleos, tá? Então, essa precipitação a gente vai chamando de núcleos, e aí a gente tem isso disperso nesse material líquido sendo formado. E aí,
Esses núcleos, que é chamado nessa formação de núcleos, que é chamado de nucleação, ela pode ser tanto heterogênea quanto homogênea. Na nucleação heterogênea, a gente vai ter um núcleo, vai ter a superfície a ser criada e vai ter um substrato. Já na nucleação homogênea, a gente tem o núcleo e a superfície a ser criada. E com isso, com essa nucleação tanto heterogênea quanto homogênea, a gente tem o crescimento do grão. Então, é assim, quando a gente tem o núcleo, né, porque o que a gente pode ter também? A gente pode ter um embrião. O que a gente chama de embrião nessa fase de precipitação aí? O embrião seria quando a gente não tem ele não está estável ainda, tá? Então, ele não atingiu uma estabilidade e pode ser que ele ainda se transforme em líquido novamente. Ele não está estável ainda para começar a crescer. A partir do momento que esse embrião ele consegue ter sua estabilidade e atingir uma estabilidade, aí sim a gente chama isso de núcleo, e esse núcleo ele vai começar a crescer, formando os grãos, tá? Então a gente tem formação de grãos em diferentes locais dentro desse líquido acontecendo. E aí a gente tem aí os grãos formados, que eles podem ser de dois tipos, né? Podem ser os grãos colunares ou os grãos equiaxiais. E a gente tem também um molde aí do do material. Então, aqui eu coloquei, né, como que fica o processo de solidificação. Então, a gente tem aqui o líquido, como vocês podem ver que eu havia já falado, a gente tem a formação de núcleo em diferentes lugares nesse líquido, né, acontecendo. Então, eles estão se precipitando em diferentes lugares. E aí, quando eu tenho essa estabilidade desse núcleo, ele começa a crescer, formando os grãos. Então, a gente pode ver o crescimento de grãos acontecendo aí em vários lugares. E aí, o que acontece? Quando esses grãos vão crescendo e se encontram, eu tenho grãos formados de diferentes orientações aí cristalográficas. E aí, a gente começa a ter o contorno de grãos. Então, o que seria esse contorno de grão que a gente chama, que é tão importante? É uma região que vai separar os grãos, que tem essas diferentes orientações cristalográficas, por terem crescidos, né? Terem crescido de formas diferentes aí dentro do material durante a solidificação. Ele é uma região, esse contorno de grão, com irregularidade nas ligações, e eles são mais reativos do que os grãos. O que a gente tem no processo de solidificação, as impurezas elas vão sendo empurradas conforme esses grãos vão crescendo. Então, quando a gente encontra 2 grãos, por exemplo, que foram empurradas essas impurezas, a gente tem grande quantidade de impureza dentro desses contornos aí de grãos, tá? Então, a gente tem uma maior energia nesse contorno. Aí, então, nós temos 2 tipos de nucleação que acontece, né? A heterogênea e a homogênea. Onde a heterogênea, a gente vai ter a presença dos agentes nucleantes. O que seriam esses agentes nucleantes? As impurezas insolúveis nesse material. Aí os núcleos eles vão se formar em heterogeneidades estruturais. Então, eu tenho diferentes tipos de estruturas aí, como as superfícies de molde, as impurezas, os contornos de grãos, as discordâncias, que são defeitos, como eu vou mostrar para vocês mais à frente. Já na nucleação homogênea, o próprio metal que vai fornecer os átomos para formar o núcleo. Então, a gente tem um tipo só de átomo sendo fornecido para que forme esse núcleo. Só um momento, porque senão ele fecha a chamada. Como eu estou sozinha na sala, eu preciso continuar na chamada para ele poder gravar. Aí, com essa formação de grãos, da forma como ele acontece, eu posso formar 2 tipos, tá? Nós temos os tipos de grãos colunares, que seriam os grãos longos, finos e grosseiros. E aí, esse tipo de grão ele é formado quando a solidificação ela é relativamente lenta
em gradiente de temperatura. Então, quando eu tenho esse tipo de solidificação lenta, tende a formar esses grãos mais longos, finos e grosseiros, como eu tenho aqui na primeira imagem, né? Nessa primeira fotinha aí. Já os equiaxiais, eu tenho o crescimento de cristais, ele acontece aproximadamente igual em todas as direções. Então, é quando eu tenho uma solidificação que acontece mais rapidamente. Quando eu tenho, né, essa formação de grãos, esse crescimento, eu estou formando a estrutura cristalina do metal, tá? E aí, estrutura cristalina é quando ele tem aí, ele é um sólido cristalino, né? Que a gente tem sólidos amorfos, que é quando ele não tem uma sequência aí como que eu posso dizer? Ele não tem uma segmentação igual aí em todo o material, tá? Na formação aí dessas estruturas. Já quando ele tem essa segmentação igual, a gente chama de estrutura cristalina. E aí a gente avalia ela pelo, como que eu posso falar para vocês? A palavra me fugiu. A gente tem a célula unitária, tá? Então, que é a menor parte aí do material que vai ter as mesmas propriedades. E aí a gente analisa por meio disso, dessa célula unitária. E aí a gente tem aqui nos metais, dentro de várias, a gente tem 7 principais aí, estruturas cristalinas, mas dos metais a gente consegue ver, aparece mais essas 3 estruturas, tá? Que seria a cúbica de face centrada. O que seria uma estrutura cúbica de face centrada, que a gente chama de CFC? Então, eu vou ter um átomo em cada canto aqui do meu cubo, tá? Então, em cada canto aqui do cubo eu tenho um átomo, vou ter um átomo em cada face também, tá? Então, de cada lado aqui do meu cubo, eu tenho também na face, eu vou ter um átomo. Então, por isso que ela é chamada de cúbica de face centrada. Então, no centro aí de cada face do cubo, eu vou ter um átomo, além das diagonais do cubo. Aí, alguns metais que apresentam esse tipo de estrutura, a prata, o alumínio, o ouro, o cálcio, o cobalto beta, tá? O ferro gama, apresentam esse tipo aqui de estrutura. Já a cúbica de corpo centrado, que é a CCC, o que eu tenho? Em cada diagonal do cubo eu tenho um átomo e vou ter um no meio, no centro do átomo, tá? Então, por isso, cúbica de corpo centrado. Então, tem um em cada diagonal e mais um no centro do cubo. Alguns metais que vão apresentar esse tipo de estrutura, o bário, o cromo, o césio, o ferro alfa, tá? Então, vocês podem ver que, por exemplo, o ferro, ó, ele aparece com essa estrutura aqui e também aparece o ferro, o gama, na estrutura CFC, e é o mesmo tipo de metal, tá? E isso depende da solidificação dele, da temperatura em que ele foi solidificado, ele consegue apresentar uma estrutura cristalina, e com isso modifica as propriedades desse material. E aí a gente tem a hexagonal compacta, tá? Então, ela apresenta aí um em cada diagonal aí do hexágono, e mais as centrais aqui, tá? Além de uma em cada face superior, um átomo em cada face superior. E aí, alguns metais que vão apresentar esse tipo de estrutura seria o berílio, o cádmio, o cobalto alfa, tá? O magnésio. Então, alguns metais que apresentam esse tipo de estrutura. E cada estrutura apresentada, ela vai ter propriedades diferentes, tá? Mesmo que em um mesmo material, como, por exemplo, aqui o ferro, o cobalto, que eles vão apresentar estruturas diferentes. Quando esses metais eles se solidificam, o que acontece? Ele vai sofrer uma contração de volume, tá? Por ter solidificado, esses átomos se reorganizam, né?
de uma forma em que há contração de volume. E aí eu tenho uma menor separação entre esses átomos nesse estado sólido. Quando eu tenho o estado sólido, né, os átomos animados de pequena energia cinética, eles não conseguem deslizar livremente em relação aos outros. Eles não estão em repouso, né? Mas eles vão vibrar em torno de determinadas posições de equilíbrio assumidas espontaneamente por eles quando eles se solidificam. Quando eles assumem essas posições, né? Eles apresentam essa ordenação geométrica, que é função da natureza mesmo do metal. Então, aí por isso que ele se solidifica nessas estruturas aí cristalinas. Quando eu tenho um resfriamento, isso vai definir a estrutura do meu material. Tá? Então, a solidificação ela é formada através ela só acontece através desse resfriamento, e isso vai definir a minha estrutura cristalina, tá? Os seus constituintes também, né? E suas propriedades. No estado líquido, a gente tem esses átomos se movendo livremente, né? Só que quando a gente tem a queda de temperatura, que é o que é necessário, né? O que é necessário para a gente ter aí a solidificação, eu diminuo a energia de movimento desses átomos. E aí, o que vai predominar é a força de atração que eu tenho entre eles. Então, esses átomos eles vão se unindo uns aos outros em determinadas posições, e aí isso formam os cristais, né, que a gente chama aí de células unitárias. Essa formação ela vai ser orientada de acordo com algumas direções preferenciais, que a gente denomina aí de cristalização. Quando esses cristais vão crescendo, né, em direções definidas, a gente estabelece uma superfície de contato, que é o que a gente chama lá de contorno de grãos, que eu mostrei para vocês. Então, ele vai crescendo em vários núcleos, né, vão crescendo em diferentes direções, e aí, quando eles se unem, a gente tem aí a formação de contorno de grãos. A gente pode ter a formação de grãos de pequenos ou grande tamanhos, e eles vão se modificando com o tempo de solidificação, que seria a velocidade que a gente tem do resfriamento e a pressão. Quando a gente tem aí um tempo pequeno de solidificação, a gente vai ter um número maior de grãos, então uma estrutura mais fina. Já quando a gente tem o contrário, né, quando a gente aumenta o tempo de solidificação, a gente já tem uma estrutura mais grossa. As estruturas, né, de grão muito grandes, elas vão possuir baixa resistência à tração. Falando um pouquinho agora das imperfeições, né, cristalinas, vocês vão ver que as imperfeições, elas vão ser muito importantes aí na parte da gente entender a difusão, como ela acontece, que será a nossa próxima aula. Então, assim, a gente precisa entender essas imperfeições, que são os defeitos cristalinos. E os defeitos, eles podem ser tanto bons, tá? Então, a gente tem defeitos que a gente até procura ter no material, quanto defeitos que não vão ser bons aí para o que a gente pretende, tá? Só que quando a gente fala de um material aí, de uma estrutura, ela vai apresentar defeitos, tá? Porque conforme vou tendo esse crescimento de grãos, eu vou ter esses defeitos aparecendo, seja ele por impureza, seja ele por como foram organizados esses átomos no momento da solidificação. Então, um defeito ele pode ser compreendido como a ruptura de sua regularidade. Cristais reais sempre possuem defeitos, como eu falei para vocês. A natureza ela favorece a presença espontânea deles, pois isso pode reduzir a energia livre da estrutura. Os defeitos eles podem ser também introduzidos por fatores externos, tais como tensões, bombardeamento iônico, contaminação. Então, a gente pode também introduzir um defeito, talvez para conseguir uma propriedade que o material sem esse defeito não teria. Então, a gente às vezes quer alguma propriedade
e aí a gente, por exemplo, resistência mecânica, né? E aí a gente introduz um defeito para poder atingir aí essa propriedade que somente o material sem esse defeito não teria. Então, quais os tipos, né, os principais tipos de defeitos que uma estrutura pode apresentar? A gente tem os defeitos pontuais, os lineares, os interfaciais e os volumétricos. Dentro desses defeitos, nós vamos ver alguns pontuais e alguns lineares, que vão ajudar aí a gente entender a difusão, como ela vai acontecer. Então, defeitos pontuais, né? Os defeitos pontuais são algumas regiões em que a gente vai ter ausência de átomo ou algum outro átomo que vai estar em alguma região, né, em algum local ali na estrutura, de forma irregular. Tá? Então, quais os tipos de defeitos pontuais que a gente tem? Nós vamos ter as lacunas, o autointersticial, as impurezas substitucionais e os intersticiais. São os tipos de defeitos pontuais que uma estrutura pode apresentar. Então, falando de um defeito, né? Aqui eu falei para vocês, defeito onde existe a ausência de um átomo, é o que acontece aqui no defeito de lacuna. Ou até a gente pode chamar ele também de vacância, tá? Então, eles são defeitos comuns, tá? Principalmente quando a gente tem aí altas temperaturas envolvidas nesse processo. E aí, como esses átomos em alta temperatura eles ficam em movimento, eles vão mudando de posição aleatoriamente. E aí, quando eles mudam de posição, pode ser que o sítio, né, que a gente chama aí, que são os locais dentro dessa estrutura, ele fica vazio, então formando essa lacuna, ou seja, a falta de um átomo ali. A maioria dos casos de difusão, que é o que a gente vai estudar na próxima aula, que seria o transporte de massa por movimento atômico, ele só vai acontecer devido à presença dessa lacuna, tá? Então, eu preciso desse tipo de defeito para, em alguns casos de difusão, ela conseguir acontecer, esse transporte de massa, né? Para ele acontecer, para esse movimento atômico acontecer, eu vou precisar desse tipo de defeito na estrutura, que seria a lacuna, ou vacância, que a gente chama também. Então, vocês podem ver esse defeito, tanto chamado aí de lacuna, quanto de vacância. Aí, outro tipo de defeito, que aí, na verdade, eu tenho átomos que não deveriam estar na rede, e aí eles vão ocupar esse lugar no sítio aí. Então, nós temos o autointersticial, que é um átomo da rede cristalina que ele vai se deslocar e ficar comprimido em um sítio intersticial, que é uma região que a gente não teria átomo ocupado em condições normais. Então, é o exemplo aqui, ó. Ele é o átomo mesmo, faz parte da rede cristalina, ele não é uma impureza, só que ele vai ocupar um lugar da rede que, em condições normais, ele não estaria ali. Tá? Então, vocês estão vendo que ele está no lugar de um interstício, que são os espaços que ficam entre os átomos aí, unidos, né, ligados. Então, a gente tem os átomos da rede ligados, e aí sobram espaços que a gente chama também de interstício ou sítios, né? E aí, esse átomo, que é o átomo da rede cristalina, ele vai ocupar esse espaço que em condições normais eu não teria, tá? Então, esse é chamado de defeito autointersticial. Auto por quê? Porque ele faz parte da rede cristalina, mas ele não deveria estar ocupando esse lugar ali, tá? Então, ele acaba, por conta, né, desse deslocamento, fica retido ali nesse sítio que não seria o local dele. Já o intersticial, né, são átomos de impureza. Então, átomo que não pertencia é uma impureza, ela não pertence ali à estrutura do material, né, ao constituinte, mas ele é uma impureza onde ele vai entrar nesse interstício. Então, ele é um átomo menor do que o da rede cristalina. E aí ele vai conseguir ocupar esse interstício, esse sítio, né, vazio. Nós temos também a impureza substitucional, que também são considerados aí defeitos pontuais. São impurezas
tá? Então, a gente tem que entender a substitucional como impureza, diferente do autointersticial, né? Que não é uma impureza, já o intersticial também é considerado uma impureza. E aqui nesse caso do substitucional, a gente tem um átomo que é diferente do átomo da rede cristalina, só que ele substitui o átomo da estrutura. Então, ele não está no interstício, tá? Ele é uma impureza, só que ele vai assumir o lugar de um átomo que seria da rede cristalina. E aí, para ele assumir esse lugar da rede cristalina, ele pode ter uma diferença de no máximo 15% do raio do átomo que eu tinha ali pertencente à rede. Tá? Então, é o caso, por exemplo, que acontece dos átomos de zinco, né, no latão. Então, os átomos de zinco, ele tem um raio igual a 0,133 nanômetros, e ele consegue substituir os átomos de cobre, que tem raio de 0,128 nanômetros. Então, aqui, para acontecer essa impureza substitucional, eu não posso ter átomos com mais de 15% de diferença do raio atômico, porque ele vai substituir o lugar de um átomo na rede cristalina, e ele é uma impureza. Tá? Então, aqui eu trouxe essa diferença, né? Aqui a gente tem o átomo intersticial, que ele é bem menor do que o átomo da rede cristalina, então ele consegue se localizar, entrar aqui nesse interstício, então ele consegue ficar no interstício. Já o átomo substitucional, que também é uma impureza, ele assume o lugar de um átomo da rede cristalina. Então, ele vai ficar aqui no lugar mesmo, e não no interstício. Ele assume a posição de um átomo na rede, só que ele é uma impureza. Aí nós temos outro tipo de defeito, que são as discordâncias. Lá são pontuais, né? O que a gente viu até agora são alguns defeitos pontuais. Já aqui a gente tem defeitos em linhas, que a gente chama também, tá? Discordâncias são os defeitos em linha. Então, as discordâncias é um defeito em que os átomos encontram-se fora da sua posição na estrutura. A principal função dessas discordâncias, né, nessa microestrutura, é controlar a resistência ao escoamento e subsequente deformação plástica dos sólidos cristalinos a temperaturas normais. Elas também, essas discordâncias, elas vão participar do crescimento dos cristais e das estruturas de interface entre o cristal e são geradas e movidas quando uma tensão é aplicada. Então, eu só tenho esse tipo de defeito quando eu tenho a aplicação aí de uma tensão na minha estrutura. A gente tem dois tipos básicos de discordâncias, né? A discordância aresta e a espiral. A discordância aresta, a gente consegue facilmente observar quando a gente tem um semiplano extra de um átomo inserido na estrutura. Então, a gente consegue verificar esse semiplano que foi inserido aí na estrutura, tá? Esses semiplanos são chamados de linhas de discordância, devido aos átomos estarem alinhados ao longo de uma linha. Então, aqui a gente vê, ó, na vertical, uma sequência, a gente consegue analisar quando foi inserido um semiplano de átomos aí. Porque aqui, ó, na vertical, essa primeira linha está inteira de átomos, a segunda também, terceira, quarta. Na quinta, a gente vê um semiplano, tá? Então, a gente considera essa linha aqui, ó, a nossa linha de discordância em aresta. E aí, isso aqui vai causar uma tensão, essa linha, né, inserida, ela causa uma tensão nesse material, tá? Então, a gente vê uma tensão, principalmente aqui na região onde foi inserida essa linha. Isso não acontece, tá? Essa tensão a gente já não vê mais nos átomos que estão distantes à linha de discordância, é mais aqui próximo à linha. E aí, quando a gente tem esses átomos aqui que estão mais próximos à linha, né, de discordâncias, esses mais acima, a gente tem uma compressão desses átomos, e já aqui embaixo a gente tem um distanciamento dos átomos causados aí por essa linha de discordância que foi inserida aí no meu material. Compreender esse movimento, né, da discordância é fundamental para a gente entender a deformação plástica nesse material, tá?
A deformação ela vai ocorrer quando um deslocamento se move através de um cristal. E aí a gente tem essa linha de discordância. E já a discordância espiral ela é mais difícil de ser visualizada, mas ela é definida aí pela orientação relativa da linha de discordância e do vetor de Burgers. Esse vetor ele dá aí a magnitude e direção da distorção da rede, tá? Então, onde eu tenho esse Bzinho aqui, que é a representação do vetor de Burgers, a gente vê que a direção, né, a magnitude, ela está vindo da direita para a esquerda, nesse caso aqui. Tá? Então, a gente tem aqui, a gente observa, aqui é melhor. Então, a gente tinha aqui o material, a gente vê que foi feito, é como se eu estivesse arrastando essa estrutura nos dois sentidos, né? Em lados opostos. E aí eu sempre vou ter a falta de átomos de um lado e falta de átomos de um lado, e aqui a gente vê que eu tenho átomos saindo fora da estrutura, a mais aqui do outro lado, tá? Nessa discordância aresta, na discordância que a gente tinha aresta, o vetor de Burger ele vai ser perpendicular. Já na espiral, ele vai ser paralelo. Então, a gente vê a seta, a indicação da seta na discordância aresta perpendicular à linha de discordância. Já na espiral, a gente vai ver esse vetor de Burgers paralelo ao que está acontecendo, a discordância. Aí nós temos alguns tipos, né, de observação, técnicas de observação, onde a gente consegue ver esses defeitos, tá? Então, nós temos algumas técnicas para a gente observar o defeito de um material. Uma delas que eu trouxe para vocês hoje é a metalografia, que é utilizado aqui esse microscópio óptico, tá? E aí, com ela, o que a gente consegue com essa metalografia? Analisar os possíveis mecanismos de corrosão de um material, observar defeitos, né, como trincas e poros, identificar as fases presentes e os possíveis contaminantes, determinar a profundidade e eficiência dos tratamentos térmicos, estudar o tamanho, a morfologia e composição, com o auxílio, né, do diagrama de fases, dos grãos e fases, entender o tipo de processamento realizado na peça e também avaliar pontos de soldagem. Então, assim, essa metalografia a gente consegue identificar e determinar várias coisas desse material, tá? Então, ela é realizada por esse microscópio óptico. E como que é feito esse tipo de técnica, né, de observação? Então, é feito um corte no material, um corte preciso e cuidadoso do material que será analisado, né? Depois, é feito um embutimento, então ela é embutida a frio através de resina polimérica. Depois, é feito um lixamento, né, para deixar esse material tirar, né, algumas camadas desse material, para a gente ter aí uma uniformidade do material que vai ser visualizado. Depois é feito um polimento, então essa amostra é lixada e limpa com álcool etílico, para a gente ter essa superfície lisa e espelhada. E depois é feito um ataque químico, tá? Então essa amostra ela vai ser atacada quimicamente para a gente ter uma corrosão e conseguir analisar, né, cada grão, o contorno de grão e a fase da amostra. Assim, a gente consegue que essa amostra fique visível nesse microscópio que a gente vai usar. E aí a análise é feita pelo microscópio, né? Então, essa amostra é colocada no microscópio e a gente consegue visualizar a microestrutura desse metal ou da liga e fazer essa metalografia aí completa para eu analisar todos esses pontos aqui que eu coloquei para vocês. Essa é uma das técnicas, né? Nós temos outras técnicas também de observação, e aí cada uma a gente consegue chegar a um certo nível de visualização,
tá? Então, a técnica utilizada vai depender muito do que eu quero, tá? Do que eu quero analisar dentro do meu material. Então, às vezes, por uma técnica, eu não consigo chegar, por exemplo, em pontos microscópicos a nível atômico, e aí eu tenho que usar um outro tipo de técnica, tá? Então, esse é um dos tipos de técnica que eu trouxe para vocês. Por exemplo, aqui eu poderia, nessa metalografia, é, identificar diferentes tipos de ferro, por exemplo, tá? Que eu teria ali de acordo com os grãos que eu visualizaria nesse microscópio. Bom, espero que vocês tenham compreendido um pouquinho sobre como ocorre a solidificação, né? E como são as imperfeições, né? Como que eu tenho, pode aparecer imperfeições, e essas imperfeições a gente vai estudar, né? Elas vão contribuir no nosso estudo de difusão da próxima aula. Então, eu espero aí ter colaborado com vocês um pouquinho mais do conhecimento, e se vocês tiverem qualquer dúvida, podem entrar em contato comigo, tá? Por hoje é isso. Tchau, tchau, pessoal.